Ondas são uma parte recorrente da nossa vida. Desde oscilações a tocar a corda de um violão, a luz do sol que chega até nós todos os dias, ou até mesmo uma poça d'água quando ela é perturbada. Outro conceito que também estamos bem familiarizados é a ideia de massa. Afinal, é por ela que nos preocupamos em colocar as coisas na balança. Mas se eu te disser que tem uma maneira bem inusitada de conectar essas duas coisas? Esse é o conceito por trás das ondas gravitacionais. Tá, mas o que elas são? Bom, para essa resposta vamos voltar um pouquinho para o passado. Em 1905, o físico pouco conhecido chamado Albert Einstein mudou a forma que enxergávamos o universo, colocando pra gente a perspectiva do espaço-tempo conectados, formando um palco para o nosso universo. Depois, o mesmo cara, Albert Einstein, foi lá em 1915 e introduziu a relatividade geral, onde ele mostrou que a massa dos objetos distorcia tanto o espaço quanto o tempo, afinal eles são uma coisa só. Como consequência dessa distorção do espaço-tempo, alguns sistemas, como a fusão dos buracos negros, que está sendo representado aqui, podem gerar as ondas gravitacionais. Essas ondas se propagariam pelo universo, de forma que esticariam e contrairiam o espaço-tempo em si, mudando distâncias enquanto elas passam. Por exemplo, a gente pode ver aqui o efeito dessas ondas gravitacionais na Terra, de forma quase nada exagerada. Pausa para uma explicação aqui, a gravidade se propaga com a velocidade da luz. Por exemplo, se o Sol sumisse agora, demoraria uns 8 minutos para a gente notar gravitacionalmente, ou seja, a Terra sair voando para o espaço. E visivelmente também, ou seja, para a luz chegar até aqui. Agora voltando para as ondas gravitacionais. Ok, muito legal, mas como que a gente detecta isso aí? Um laser, claro. É sempre laser. Pega um laser, joga ele num divisor de feixes. Esse laser vai se dividir em dois feixes, vão se propagar até o espelho e vão retornar. Quando eles retornarem, aí sim eles vão para o detector. Só que aqui entra o ponto interessante do experimento. Porque essa distância percorrida entre eles, ΔS e ΔX até o espelho, se ela obedecer a uma relaçãozinha que não é conveniente para a gente mencionar aqui, vai acontecer um efeito muito especial. Isso porque, se você se lembrar, a luz também é uma onda, e dependendo da distância que os dois feixes percorrerem até o espelho, a diferença entre seus picos também vai mudar. De forma que se estiverem completamente opostos, o sinal vai se anular. A gente chama isso de interferência destrutiva. Agora imagine, então, que tem uma onda gravitacional passando pelo nosso experimento. Ela ia mudar as distâncias até os espelhos, alterando a distância relativa dos picos e quebrando então o padrão de interferência. Então agora nosso sinal não ia mais ser nulo. Acontece que a fusão de buracos negros que eu mostrei anteriormente tem um sinal muito bem definido. Esse aí que começa a ficar cada vez mais rápido e mais intenso conforme eles se aproximam, que é o extremo direito do gráfico. Dito isso, em 2015, LIGO, um experimento de ondas gravitacionais, obteve a primeira detecção direta dessas ondas. É o sinal que está aparecendo aí. Legal, muito bom, primeira evidência direta de ondas gravitacionais, mas tem um problema. A sensibilidade do experimento. Podemos dar um tamanho de onda pela distância entre seus dois picos, ou dois vales. Isso é um comprimento de onda. Porém, o LIGO só consegue medir ondas com os tamanhos entre 2% do tamanho da Terra e 250% do seu tamanho. Todos os outros tamanhos são indetectáveis, mas nem tudo está perdido, graças aos pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron altamente magnetizadas, que devido à sua rápida rotação, emitem sinais de ondas de rádio e, algumas vezes, sinais cruzam o nosso caminho. O tempo de chegada desses sinais é bem conhecido e evidenciado pelo experimento da Grade Internacional de Tempo de Pulsares, IPTA. Um experimento que acompanha o sinal de vários desses objetos e consegue medir variações no tempo de chegada de até 1 nanosegundo. Assim, quando as ondas gravitacionais passam, podemos observar a alteração na distância desses pulsares. Então temos um experimento com o tamanho efetivo de uma galáxia. Assim, o comprimento de onda que podemos medir também é comparável a essa distância. Os resultados obtidos estão nesse gráfico aí que, se eu apresento no laboratório, sou reprovado. Ok, esse daqui está um pouco melhor. A curva tracejada é a esperada pelas ondas gravitacionais, já a reta na origem é sem as ondas. Para os mais otimistas, tem uma tendência clara dos dados para as ondas, mas isso não é tão direto se afirmar. Um pouco mais de tempo de observação e dados será necessário. De qualquer forma, essa é a nossa melhor evidência de um fundo cósmico de ondas gravitacionais, um conjunto que permeia o espaço-tempo e está sempre nos influenciando. Bom, mas qual a sua importância? A relevância dos multimensageiros na astrofísica fica para um próximo vídeo.